Boa tarde a todos presentes. Eu queria iniciar com um agradecimento pelo convite em participar desse evento, trazer um pouco da minha experiência, das minhas pesquisas na área de interpretação educacional. E eu queria rapidamente falar um pouco sobre a minha experiência profissional. Estou morando hoje aqui em Florianópolis, estou trabalhando na UFSC como professora, estava antes em São Paulo, concluindo meu doutorado, e trabalho aqui com formação, né, de tradutores e intérpretes de Libras. A UFSC, há pouco, criou um grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa foi registrado pelo CNPq, e a equipe, o nosso grupo é intitulado de Intertrades. É um grupo de pesquisa que tem como foco, como objeto, a tradução e interpretação de língua de sinais. Participam 4 professores: o professor Carlos Rodrigues, a professora Silvana, eu participo e o professor José Ednilson. Então, nós estamos lá articulando pesquisas para tentar fomentar e crescer essa área dentro da universidade. É uma área que já tem sido pesquisada dentro da UFSC, mas o nosso grupo ele é recente, tem se preocupado em trabalhar com esses temas e publicar pesquisas nessa área. Eu sou líder de uma linha de pesquisa, que é a área na qual eu me identifico e realizo as minhas pesquisas, que é da interpretação educacional. Isso tem a ver com a minha formação, que eu já venho desenvolvendo. Eu tenho uma formação pedagógica e tenho trabalhado na inserção direta de intérpretes nesse contexto escolar. E a minha pesquisa se detém sobre esse tema. A minha apresentação hoje, ela tem esse mesmo enfoque, que vai falar um pouco sobre a cultura escolar e os contornos que se apresenta na atuação dos intérpretes educacionais, para de fato que essa atuação tenha uma preocupação quanto a essa qualidade da atuação. Aqui no Brasil, vocês sabem que nós temos um movimento surdo bastante atuante. E esse movimento também, ele vem sendo de uma maneira... de outro lado, também existe um outro movimento, que é o movimento em prol da educação inclusiva. E os intérpretes estão nesse meio termo, assim, atuam nessas duas frentes. E aí eu acho importante discutir sobre isso para entender um pouco mais de como isso se transcorre. Eu tenho algumas perguntas iniciais que me levaram a essa questão, da qual hoje eu apresentarei, sobre as orientações, as diretrizes das políticas educacionais que orientam a atuação dos intérpretes educacionais. Qual é o papel desses intérpretes? E aí eu não quero divagar ou cometer algum equívoco quando discuto sobre isso. Eu me apropriei dos documentos governamentais que o MEC tem publicado nessa direção. E também uma outra questão é que nós sabemos que o Ministério da Educação tem publicado alguns documentos, mas, de fato, o que acontece dentro das escolas? Como os intérpretes atuam? Que papel eles exercem? Eles estão ali de acordo com o que os documentos orientam? Ou eles atuam de uma outra maneira? Esse é o tema da minha pesquisa. E, para realizar essa investigação, eu procurei, coletei esses documentos e os discursos produzidos que contêm nas orientações do Ministério em relação à atuação dos intérpretes. E também os discursos que os intérpretes produzem sobre o seu trabalho e o trabalho de colegas.
Então, são discursos na modalidade escrita, que são os documentos, mas também orais, que eu tenho colhido com os intérpretes que atuam nesse meio. Para a análise desses documentos, eu fiz uma escolha de um período e vendo que documentos tinham essa relação, documentos produzidos pelo Ministério da Educação, que são muitos, e aqueles que tenham uma relação direta com a área da educação, com a área da educação especial, e aí eu pude ali buscar fazer essa análise. Num período de 20 anos, os documentos que foram publicados. Vocês estão vendo aí no slide? São imagens de alguns dos documentos que eu fiz essa análise. Também foram analisados uma legislação, portarias, editais, normas que fazem essa orientação, como também as publicações através de livros. Um deles, o primeiro, de 1994, eu comecei a partir desse período, e então eles já traziam algumas ideias sobre a atuação desse intérprete, sobre como se designava esse profissional, e fui vendo ano a ano, numa linha do tempo, todas as referências que existiam sobre esse tema. E eu vou aqui fazer essa publicação dessa análise cronológica. Essas imagens que vocês veem de capas de livros, alguns vocês até conhecem, estão reconhecendo olhando hoje. Essas escolas receberam, as escolas públicas, né? O MEC distribuiu e disponibilizou para todas as escolas. Os profissionais daquela escola receberam e lá continham orientações para a atuação do intérprete educacional, de como deveria transcorrer todo o cotidiano escolar. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, eu não vou conseguir me deter, fazer uma apresentação de todos os documentos detalhada. Eu fiz aí uma tabela e usei, tabelei esses dados que eu colhi. Um exemplo, eu comecei com a Declaração de Salamanca, foi o primeiro documento na qual eu consegui colher o uso de uma terminologia. Ele só usa lá o termo intérprete, mas não se refere diretamente a intérprete de língua de sinais, de 94. Em seguida, também, nesse mesmo ano, há outro documento. E lá também só havia esse termo, intérpretes. E foi ano a ano outros documentos. 96, por exemplo, há lá um documento que há tradução e intérprete. E aí nós vemos uma pequena mudança. Por que eles incluíram a palavra tradução? Nós sabemos que há por trás do uso de alguns termos uma questão, uma ideologia de conceito, porque é uma publicação do governo que tem um intuito, tem um motivo. Em 99, 2000, 2001, há outras publicações. Em 2002, nós sabemos que tem a lei da Libras, que ela foi promulgada, e muitas publicações começaram a constar esse termo, intérprete. Antes desse momento, as palavras não estavam ali bem colocadas ou usadas, e aí novas terminologias apareceram nesses documentos, depois de 2002, com a Lei de Libras. Há, por exemplo, o termo professor intérprete de linguagem e código. Um outro é professor intérprete de Libras.
professor intérprete de língua de sinais. Então, são várias terminologias usadas para designar os intérpretes. E tendo acesso a todos esses documentos, eu organizei essa tabela que vocês veem, fiz análise e pude identificar algumas questões. Que durante um período, como eu já citei, o movimento surdo ele foi muito importante em prol da educação bilíngue. E o governo tinha uma outra proposta, nós sabemos, a educação inclusiva. E nós sabemos que existia um entendimento de que pensar em educação bilíngue para surdos significa contratar intérpretes. O problema está resolvido com essa contratação, porque isso é suficiente para o aprendizado dos surdos, e os documentos eles não indicavam a presença de outros profissionais nesse contexto. Por exemplo, os professores, instrutores de Libras. Então, eles desapareciam. Como outros, né? São profissionais que eram necessários estar constando nesse grupo e eles dentro da equipe de trabalho na escola, e isso acabou desencadeando uma perca na qualidade na educação. Na análise que eu fiz desses documentos diversos, eu também me detive na terminologia utilizada. Fui vendo, né, a cada documento sobre também a descrição do papel, das atribuições do intérprete. Na maioria dos documentos, tratava a seguinte coisa, que a responsabilidade dos intérpretes é somente interpretar. Ele não pode se deter ao ensino ou fazer algo que esteja fora dessa atividade. Então, existiam orientações assim, dizendo que, olha, o intérprete não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, controlando o tipo de atuação dentro do ambiente escolar. Mas sabemos que, na prática, no cotidiano, acontecia de forma diferente. As orientações eram pontuais, mas era necessário que houvessem outras práticas. Vocês conseguem ver aí, eu trouxe nessa outra tabela, as terminologias utilizadas. Eu encontrei 16 diferentes nomes para designar os intérpretes. Então, eu elenquei em 3 grupos, em 3 categorias. A primeira, ela se refere... os termos, eles se relacionavam à interpretação somente. Ele usava, por exemplo, ele não fazia nenhuma citação a que língua, ou então ao par linguístico envolvido. Ao segundo, da tradução e interpretação. Na primeira categoria ainda, nós vemos, por exemplo, termos como intérpretes de língua de sinais, intérpretes de língua de sinais e língua portuguesa, intérprete de Libras, intérpretes profissionais de língua de sinais. A segunda categoria tem a ver com a tradução. Eles tanto trazem nos termos a questão do tradutor e do intérprete. Às vezes, tradutor e intérprete de língua de sinais, tradutor e intérprete de Libras, tradutor / intérprete de língua de sinais. Então, as duas atividades estavam elencadas. A terceira categoria, que foi para mim a mais diferente, na qual eu percebi, porque havia uma relação com o campo da educação. Eles colocavam assim, professor, intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa, professores intérpretes de linguagem e códigos aplicáveis, professor intérprete educacional, dentre outros. Então, agrupando esses dados, vendo que as relações, que esses termos
faziam com algumas áreas, com interpretação, tradução, interpretação e o campo da educação, traziam ali uma identificação daquele intérprete. São muitos nomes para esse profissional. Não existia ali um mesmo direcionamento, né? Em cada momento, em cada documento vinha um termo, um documento que vinha logo em seguida traziam esse novo termo, e nós sabemos que a responsabilidade do governo de trazer essas orientações quanto à sua atuação, atribuição, mas esses documentos não apresentavam essas orientações de maneira clara. Vocês viram já os termos, né? São 16 que eu consegui encontrar em todos os documentos, nessa linha cronológica, durante um período de 20 anos, e eles traziam mais outras questões sobre a atuação, a responsabilidade do intérprete. Qual era o papel dele no contexto escolar? Os documentos, quando tratavam sobre a função do intérprete, eles diziam que era, alguns, como um agente de comunicação. Ele, por exemplo, estava ali em sala de aula, ele transmitia aquele conteúdo que o professor passava aos alunos, ou então que o aluno perguntava ao professor. Ele se abstinha de qualquer outra atividade, outra responsabilidade. Ele não poderia interferir na aula, não poderia expor o seu posicionamento, e alguns documentos têm esse tipo de orientação. Uns outros, poucos, traziam que o intérprete educacional era um serviço e não mais somente um agente. Ele era um serviço da educação e ele estava ali em parceria junto ao professor. Porque o professor muitas vezes desconhecia sobre questões relacionadas às pessoas surdas, a essa área. Então, ele era aquele profissional que iria estabelecer uma relação, uma parceria com o professor, para também trazer questionamentos, trazer orientações. Alguns documentos traziam dessa forma. Por exemplo, quando haviam orientações de que, se aquela prova é em língua portuguesa, o professor ouvinte que produz aquela prova, ele vai avaliar aquela prova, ele pode chamar um intérprete para poder dar dar a sua própria avaliação, também conseguir identificar naquela avaliação o que é que o aluno tinha feito, porque a professora não tinha conhecimento suficiente para fazer essa avaliação. O documento autorizava isso, outros documentos não. Então, isso acabava tendo um conflito. Documentos também traziam sobre que orientações os intérpretes deveriam seguir em momentos de avaliações. Alguns dizem que, por exemplo, numa avaliação era possível traduzir aquela prova, outros diziam que não era possível. Então, nós percebemos que os documentos que deveriam nortear, não trazer uma regra e estabelecer como única ou um dever para esses intérpretes, mas uma orientação, ele deveria organizar para que o intérprete tenha também uma autonomia na sua atuação profissional. Nós percebemos que os intérpretes muitas vezes estão ali, deveriam atuar de maneira isenta. Né? Olha, eu estou ali numa escola, não tenho nada a ver com isso, eu estou ali só para interpretar, independente de outros fatores. E nós sabemos que não acontece dessa forma. Às vezes está ali naquela escola, ele é o único surdo, não tem dentro da família ninguém que saiba língua de sinais. E se ele não sabe língua de sinais, o problema não é meu, eu sou intérprete, estou aqui para traduzir. E vocês sabem que isso não é impossível de aceitar. Nós sabemos que existem desafios para a nossa atuação e conhecemos que os surdos precisam de pessoas que sejam um modelo linguístico para ele. Porque
Às vezes você é o único naquela escola que sabe língua de sinais e você pode realizar uma mudança naquele espaço, conversar, por exemplo, com a coordenadora pedagógica, explicar essas situações. Nós sabemos que há cidades no interior de alguns estados que essa realidade ela acontece ainda hoje. Eu me detive até agora em relação aos documentos, vocês viram sobre, por exemplo, as terminologias utilizadas, como também sobre o que os documentos traziam, sobre o papel dos intérpretes, os conflitos. Só que os documentos, nós sabemos que muitas vezes ele não é utilizado na prática, né? Ele fica ali engavetado dentro da escola, e que o cotidiano da escola surge em muitas outras situações que o documento não trata. E quem está ali dentro da escola, atuando, encontra muitos desafios em qual é preciso ali resolver, tomar uma decisão de como atuar, de como mediar. E o intérprete precisa ter um controle nessa mediação, saber de como as coisas podem acontecer. Então, tanto eu coletei dados com os documentos, mas também coletei dados com os profissionais que estão nessas escolas, atuando enquanto intérpretes educacionais. Eu acho que é importante eu frisar que uma língua, ela é viva, ela é dinâmica. Os documentos, ou um livro que é publicado, que serve como orientação, muitas vezes não valoriza essas questões. Então, as pessoas, quando abrem, por exemplo, um livro e fazem leituras e reflexões sobre esse livro, ele se estabelece uma relação dialógica perante esse livro. É um momento que o livro ganha vida e aquele discurso que está contido nele. Ele emerge nesse momento da leitura. Então, existe uma outra realidade que está dentro das escolas, que está no ambiente escolar. Eu sei que eu tenho pouco tempo, não consigo aqui intensificar, aprofundar outras questões. Então, eu vou trazer somente uma referência e um depoimento de um intérprete. Quando eu fiz a entrevistas com os intérpretes, nós sabemos que há movimentos políticos em que os surdos estão à frente, que muitos intérpretes se inserem. E eu perguntava para o intérprete, e você? Que desafios você percebe no seu dia a dia? Como acontece? Eu queria que você relatasse para mim a sua experiência em sala de aula. E os intérpretes me diziam que, olha, que a sua experiência ela não constava num livro. Ele não era só um tradutor, ele também não era um professor, que há questões pedagógicas que, principalmente aqueles que atuavam diretamente com crianças surdas, no ensino fundamental, que as relações eram diferentes, eram outras responsabilidades, e o seu papel, ele diretamente mudava em relação a isso. Ele construía o seu saber em sala de aula, junto com o professor e com os alunos. Ele tinha que admitir uma postura flexível diante dessas relações para exercer a sua atividade. Nos discursos que os intérpretes me relataram, eles também colocaram, assim, na verdade, assim, no início eles diziam, olha, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e eu, calmamente tentava introduzir, conversar, explicar um pouco sobre o que eu queria, na verdade, indagar. Eu vou ler esse discurso.
os alunos não sabiam utilizar os materiais, nem mesmo eram alfabetizados. Com isso, havia um momento, sim, em que o professor estava explicando o conteúdo e eu ainda estava mostrando como procurar a página. Selecionar determinado conteúdo, mostrar como visualizar determinada coisa. Então, o intérprete estava ali mostrando para o aluno, olha, o livro é esse, você tem que procurar essa página, vai procurar esse ponto do texto. Então, o intérprete fazia uma outra atividade que não era só traduzir, interpretar. O aluno, muitas vezes, tinha um livro e ficava lá olhando para o professor, olhava para os colegas, enquanto os ouvintes já estavam acostumados com essa dinâmica escolar de procurar uma página, saber como é que acontecia essa dinâmica. E esse intérprete tinha percebido que o aluno surdo não sabia como proceder. Talvez ele estivesse há muito tempo longe da escola, ou estava sem intérprete, ou então o intérprete que atuava nessa sala com ele era isento, se abstinha dessas responsabilidades. E aí ele viu que era preciso mostrar para o aluno, olha, você precisa abrir o livro, você precisa abrir nessa página. E dizer, o professor ele está seguindo esse texto. E ele fazia algo que o professor não tinha pedido a ele, não tinha dito para ele fazer isso. Então, era uma outra trajetória de atuação que fugia da interpretação. E o intérprete também percebia que os professores, às vezes, não se preocupavam com os alunos surdos, e aí ele tentava motivá-lo, ou então dar pistas para que ele tivesse ali um desenvolvimento em sala de aula. Às vezes, os intérpretes traziam conhecimento ou a sua percepção sobre o aluno para o professor. Por exemplo, numa orientação do MEC, dizia que isso não era possível ser feito. Você não poderia, intérprete, interferir em sala de aula. Mas, na vida real, nós sabemos que isso não acontecia assim. Que os intérpretes olham, sabem que os alunos não conseguem se equiparar aos outros alunos ouvintes. Que a sociedade não dá esse status para ele, para a sua língua, e ele precisava agir perante isso. Então, os intérpretes tinham essa consciência e apresentavam no seu discurso de que é preciso tomar algumas atitudes. Eu percebi também que alguns intérpretes tinham medo de relatar isso e enxergavam em si o papel do educador. Mas vejam, o educador não é o professor. Ele não tomava para si a responsabilidade de dar a aula, o conteúdo. Professor e educador são dois conceitos distintos. O intérprete, ele sabia, ele estava inserido no contexto escolar, educacional, mas ele tinha saberes próprios que eram diferentes daquele professor, responsabilidades distintas que eram da sua área, que tinham a ver, que eram pedagógicas também, porque se relacionava com o tipo de mediação em que ele participava. Então, nós que trabalhamos nessa área, nós temos que quebrar esse pensamento vigente, esse mito de que os intérpretes são neutros, isentos, que não precisam participar ou formular questões, agir dessa forma. Nós temos que saber que o intérprete está ali em sala de aula, ele se relaciona com os surdos, ele tem uma maneira diferente, uma maneira de agir diferente de outros contextos. Eu posso contar uma história, uma experiência minha. Eu nasci em Mato Grosso do Sul. Isso ocorreu há muitos anos atrás e eu já atuei em sala. Eu me lembro que eu me emocionei quando me reencontrei com algum desses surdos que eu trabalhei em sala, porque eu não sabia como atuar, mas eu ajudava, por exemplo, a organizar uma atividade. O surdo me dizia, olha, você me ajudava a organizar meus trabalhos, quando eles tinham que fazer
uma apresentação, um seminário em sala, e aí eles precisavam treinar a sua fala para ficar uma apresentação legal. E aí eu ajudava eles nessa organização, na produção dos materiais que eles iriam apresentar. E isso. Porque muitas vezes os surdos nós sabemos que ficam sozinhos nas escolas, eles não têm colegas para ajudá-los. Isso aí quer dizer que eu não tenho ética, ou que eu não sei lidar com essas relações? Mas é porque essas relações são distintas. Quando nós falamos de interpretação educacional, elas têm suas especificidades. Alguns pesquisadores, como Lacerda, Martins, ela está até aqui presente, dentre outros, têm trazido questionamentos sobre a atuação dos intérpretes educacionais, que nós precisamos conhecer um pouco mais como é essa realidade e que há conhecimentos específicos que precisam ser desenvolvidos por esses profissionais. Eu tenho que concluir a minha fala, eu tenho pouco tempo e agradeço a todos pela atenção.